Ok, estamos no último capítulo da nossa série De Volta ao Caminho, e a ideia básica dessa série é ajudar-nos todos a retornar, às vezes, para o trilho que a nossa vida estava indo, e às vezes por circunstâncias externas à nossa vida, à nossa vontade, circunstâncias da vida, comprometimentos, coisas que a gente assume, a vida da gente às vezes vai saindo do caminho, saindo dos trilhos. Isso em todas as áreas, financeira, relacionamentos, está indo tudo bem, parece que você casou, que o caminho era aquele mesmo, daqui a pouco o casamento começa a dar uma desviadinha, e essa leve desviada no começo, um pouquinho ali adiante, já é um problemão, que algumas vezes é impossível retornar para o caminho. Então essa série foi pensada em ajudar vocês e a nós mesmos a encontrar caminhos, biblicamente, coisas que nos ajudem a retornar aos rumos que a nossa vida deveria estar tendo e por essas circunstâncias a gente perdeu. E hoje eu vou ter que fazer uma coisa diferente, vou ter que correr contra o tempo, porque hoje é o último capítulo e eu tenho dois assuntos muito importantes para falar. Eu cheguei à conclusão que as duas coisas que mais afetam todos nós, a gente pode sintetizar em relacionamentos e finanças. São as principais coisas que nos tiram do caminho. Vocês concordam? É só lá em casa que acontece isso. Com vocês também? Tá. As finanças e os relacionamentos são as coisas que mais nos tiram o rumo, nos fazem ficar perdidos, nos tiram o controle das coisas, nos apavoram. E às vezes, quando você chega no limite, às vezes são doenças, depressões e separações e consequências terríveis. Então, eu vou dividir a mensagem nesses dois temas. Vou começar falando de finanças e vou terminar falando de relacionamentos, para, quem sabe, ajudar vocês nesses dois assuntos tão fundamentais para a vida de todos nós. Aqui na capela, se você já está frequentando há algum tempo, você sabe que a gente procura ser muito prático. Então, para a gente não ficar só, sabe, entendi, tal, aquela coisa teórica, mas aí você não sabe o que fazer. Então, eu coloquei aqui, simplifiquei em alguns pontos bem práticos mesmo, coisas que você pode colocar em prática na sua vida essa semana, tanto nas finanças quanto nos seus relacionamentos. Então, é disso que nós vamos falar hoje. E quando a gente fala em finanças, é uma série de coisas que vem à nossa mente, mas como a gente falou no primeiro capítulo dessa série, nossa tendência é sempre culpar alguém pelos nossos problemas. Sempre. É o nosso patrão, o nosso empregado, é o governo, né? A gente adora culpar o governo. Não que o governo não tenha culpa, mas é um artifício assim fácil, né? Criticar, se não fosse esse governo, os impostos tão altos, a roubalheira, em vez de investir aqui, o governo fica comprando usina de petróleo em outros países, barca furada, desperdiçando dinheiro, e Bolsa Família, que muita gente critica, que isso está deixando o povo acomodado e tal. Então a gente é muito bom para criticar o governo. E eu achei uma frase aqui, que eu quero desafiar vocês a, quem sabe alguém lendo a frase vai saber quem é o autor dessa frase. A minha pergunta é, quem que disse isso que eu vou ler aqui para vocês nesse momento? A pessoa falou o seguinte: o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta do governo. Quem falou isso? Alguém sabe? Pode arriscar e errar. Lula? Não. Ratinho? Não. Como é que é? Não. Quem falou isso foi um sujeito chamado Marcus Túlio Cícero, em 55 a.C. Para você ver que esse tipo de problema não é novo. Não começou agora, não começou nesse governo. Há uma tendência das pessoas que chegam no poder de ficarem cegas e começar a pensar só nelas mesmas e
a ganância, e aí acabam prejudicando os governados, né? Então, então, como que a gente pode corrigir essa parte do governo? Só para a gente não encerrar esse assunto, no voto. Na hora que você tiver a oportunidade de votar, é a hora que você tem a maior oportunidade de fazer alguma diferença lá. Mas o ponto dessa série não é lá, é o aqui. Nós falamos no primeiro dia que Jesus, quando abordou esse tipo de tema, ele falou assim, olha, em vez de você ficar reparando no cisco do olho do seu irmão, olha primeiro na viga que está te cegando a visão. Tem uma viga no seu olho e você está reparando no cisco do olho da outra pessoa. Tira primeiro a viga da frente do seu olho, então você verá claramente. Isso foi o que Jesus falou. Então, para a gente voltar para o caminho, seja lá qual for a área, e nesse caso finanças da sua vida, para você voltar para o caminho, primeira coisa, você precisa olhar para dentro de você mesmo. E nós colocamos assim para você tem que fazer um corajoso inventário pessoal. Ver onde que foi que você errou. Mas friamente, você olhar, analisar a sua vida, para você chegar numa leitura clara do que está acontecendo. E não começar culpando o outro. Eu estou indo mal porque não sei o quê, porque o aluguel subiu, porque as dias... Não, olha para você mesmo, o que você poderia ter feito diferente para você começar a corrigir. Mas isso foi o primeiro culto. Hoje eu quero especificamente dar 4 dicas para vocês na área financeira que todos nós, começando de mim, todos nós deveríamos fazer e ter isso como metas nossas para as nossas finanças. Todos, independente de raça, cor, religião, seja o que for. Primeira coisa, você não pode ter tudo o que quer. Bota isso na sua cabeça. Você não pode ter tudo o que você quer. Você pode desejar, mas você não pode. Mas eu dou um jeito. Não, você não pode. Sabe por quê? Pela simples razão que não há limites para o querer. Então, se hoje você quer um carro um pouquinho mais novo, amanhã você vai querer um 0. A hora que você tiver o 0, você vai querer um importado. A hora que você tiver importado, você vai querer 2 importados. Isso não acaba nunca. A hora que você tiver 2, você quer uma lancha. Não tem limites para o querer. Então, não adianta. Você não pode ter tudo o que quer. Nós todos deveríamos entender isso e praticar isso nas nossas vidas. Segunda coisa, você nem deveria ter tudo o que pode comprar. Espera aí, não entendi. Você não deveria ter tudo que você pode comprar. Tem coisa que você consegue. Se você tirar daqui, tirar dali, mas tem coisa que é só um desejo, não é uma coisa importante para você. E às vezes são essas coisas que acabam complicando a sua vida financeira. Então mesmo, você fala, mas eu posso pagar em 24 vezes. Não é uma boa ideia ter aquilo, porque tem outras prioridades. Então nem tudo que você pode pagar, você deveria comprar. Terceira coisa, você precisa aprender a viver dentro do seu orçamento. Eu fiz uma pregação inteira sobre isso há uns meses atrás, tem no site da capela lá, mas é impressionante como a gente não vive dentro do orçamento, a gente vive no limite e ultrapassando todo mês. A gente tem uma tendência a gostar de correr riscos. Então a gente precisa aprender, você precisa aprender a viver dentro do seu orçamento. E por fim, você precisa aprender a cortar gastos. A única forma de você viver dentro do seu orçamento é você olhar para as coisas e falar, isso aqui a gente precisa eliminar da nossa vida. Eu sei que vocês olham para isso e todos vocês, provavelmente todos vocês, olham para isso e falam assim, puxa, é verdade, são coisas simples, mas muito importantes. Mas aí a gente vai embora e não faz. A gente não coloca em prática, aí você compra aquilo que você não precisa, ou então você compra uma coisa que você acha que você vai conseguir pagar, você vai criando problema para você mesmo, você não corta gastos e as coisas vão complicando. E aí, inventaram um negócio sobrenatural para nos ajudar. E eu ainda não estou falando de Bíblia, mas é sobrenatural uma coisa que inventaram para nos ajudar nessa nossa aventura. Que é isso aqui, chama cartão de crédito. Isso aqui é uma coisa sobrenatural, sabe por quê? Porque com isso aqui, você viaja para o futuro, sabia? Você viaja para o futuro. Sabe o que você faz? Você precisa comprar um negócio, você precisa de uma televisão de 50, vai ter a Copa do Mundo, certo? Mas você não tem dinheiro para comprar. O que você faz? Você pega essa passagem, você vai lá no futuro, pega um dinheiro que você não ganhou ainda, pega aquele dinheiro, volta aqui para o presente e compra a televisão. Olha que coisa linda.
Não é? Resolve o seu problema isso aqui. Certo? Certo? Certo, não, certo. Na verdade, não resolve. Você só faz uma viagem no tempo. Mas aquele dinheiro que você não ganhou ainda, você vai precisar dele na hora que você chegar lá no futuro. Então isso aqui judia muito da gente, faz a gente achar que as coisas são mais fáceis. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. E aí o que acontece? Quando você quebra, quando você tem que fechar a sua empresa, quando você já não tem mais esperança, quando você já emprestou dinheiro, já não tem mais onde emprestar, quando você está com uma dívida enorme, quando você bate a cara contra o muro, quando cai a casinha, você chega a uma conclusão muito importante na sua vida. Na verdade, 4. Você chega na conclusão assim, que você não pode ter tudo o que você quer. Você descobre, no fundo do poço, que nem mesmo você deveria comprar tudo aquilo, nem deveria ter tudo aquilo que você pode comprar. E você descobre que você precisa aprender a viver dentro do seu orçamento. E você descobre que você precisa aprender a cortar gastos. Parece que eu já vi isso em algum lugar. Por que a gente precisa quebrar a cara para aprender uma coisa que é tão simples de entender? Mas esse é o ser humano, esse somos nós, né? Esses somos nós. Bom, se você levar essa lição prática para sua casa, se você não quiser esperar chegar naquele ponto de que você não tem mais opção a não ser fazer isso, isso pode te ajudar muito. São coisas simples, mas isso pode ajudar você a controlar as coisas dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Mas, obviamente, que a gente também quer ouvir o que a palavra nos fala em relação a dinheiro, a finanças. Como ser abençoado nessa área? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós vamos ler um trecho lá do apóstolo Paulo, está lá em 2 Coríntios. E Paulo, ele usou um tipo de conceito que Jesus usou algumas vezes que ele estava falando, sobre semear e plantar e colher e jogar semente no lugar certo. Jesus falou sobre isso e Paulo usa esse tipo de conceito para nos explicar como que seria o correto da gente administrar nossas finanças. Então, vou ler um trecho para você também ter a perspectiva bíblica de investimentos financeiros. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Poxa, Paulo, eu não sou agricultor, eu não sei nada de semente. Mas claro que Paulo está falando isso aqui para todos nós, para o seu negócio. Todo negócio que você tem um investimento, você tem que plantar. Tudo que você faz, você usa esse conceito da semeadura e da colheita. Então, Paulo está sendo muito claro. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com fartura. Então, Paulo está falando uma coisa muito importante, que ganância não é uma opção para as pessoas que se dizem cristãos na hora de administrar o seu dinheiro. Percebe? Paulo está falando de semear abundantemente. Está falando de semear com fartura. Então, ganância não é uma opção. E é claro que eu não estou falando aqui para aquelas pessoas, se porventura nós temos aqui hoje no nosso público, aquelas pessoas que estão nesse momento no fundo do poço. Aquelas que já não saíram do caminho, aquelas que desgovernaram completamente, caíram no abismo, estão lá no abismo financeiro. Talvez isso aqui, nesse momento, não vai te ajudar, mas talvez, por falta de entender isso aqui, é que você chegou nesse ponto. Mas o que é semear pouco ou semear muito? Quando a Bíblia fala, é investir em coisas que não são do seu próprio reino apenas. Mas o que é pouco, o que é muito? Depende de cada pessoa. O que é pouco para mim pode ser muito para você, o que é muito para mim pode ser pouco para você. Isso depende de cada pessoa. Por isso que quando a Bíblia fala em generosidade, em ofertar, em dizimar, ela fala em porcentagem, porque aí fica igual para todo mundo. Jesus uma vez viu uma mulher dando 2 moedinhas lá e falou, nossa, essa mulher está dando muito. Para ela, aquelas 2 moedinhas eram muito, ela estava
semeando muito. Mas o apóstolo Paulo continua, ele fala o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo sempre confunde um monte de gente, porque você pensa assim, para eu dar com alegria, precisa estar sobrando. Não é isso que você pensa? Você fala assim, para eu dar rindo, assim, está sobrando mesmo, vai lá, isso você quer dar com alegria. Então, tem um monte, vixe, não cabe mais no bolso, agora eu vou ofertar. Não, não é isso. Não é isso que Paulo está falando. É dando com consciência de que você está deixando de ser ganancioso a hora que você pensa no próximo, a hora que você pensa em ajudar, a hora que você pensa no reino de Deus, em investir em outra coisa que não seja você mesmo. Por isso que eu falo que ganância não é uma opção quando você tenta seguir o que Jesus fala. E Paulo acrescenta uma coisa importante, que Deus ama quem faz isso. Vamos ser sinceros, quem que não quer que Deus olhe para você e fala assim, pô, olha que cara bacana, eu amo aquele sujeito, olha só como ele faz. Quem que não quer ser amado por Deus? Todos nós somos amados por Deus, mas quem que não gostaria de sentir isso, fazer alguma coisa que Deus ama? É isso que Paulo está falando. Mas aí, para quem faz isso, Paulo diz que tem uma promessa. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Paulo está falando o seguinte, que é Deus que é poderoso para abençoar o nosso trabalho. Está nas mãos de Deus a bênção, é Ele que pode fazer prosperar em todas as coisas, em todo o tempo, para que tenhamos tudo o que é necessário. É Deus que cuida da nossa vida. É isso que Paulo está falando aqui. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, quem que supre a semente a quem semeia e o pão ao que come? Quem? Deus, exatamente, obrigado. Deus é quem supre a semente ao que semeia e o pão a que come. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo está falando que é Deus que vai providenciar o entorno, quando Ele olha e vê que nós temos corações generosos, quando nós não estamos sendo gananciosos, pensando só em nós mesmos, só no nosso reino, quando a gente está pensando no reino de Deus. E eu não estou falando aqui, não vai ter oferta no final do culto, vocês podem ficar tranquilos, não é esse o ponto. O ponto é o seu coração, é para você dirigir a sua vida para o caminho. Você não precisa dar um centavo aqui na capela. Tem tanto outro lugar que você pode ajudar, entidades, creches, não tem problema, nós precisamos. A gente dá um jeito, Deus dá um jeito. Não é isso que eu estou falando. Vocês fiquem bem tranquilos, eu estou falando isso, é uma questão de coração. Paulo está falando que você precisa aprender a ser generoso, a semear com fartura para colher com fartura. E aí ele termina ele falando assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? O que Deus quer quando Ele pensa em riqueza? Quando Ele dá riqueza para alguém, o que Deus quer? Que você seja o quê? Generosos, que sejamos generosos, para que possam ser generosos. Eu vou falar para vocês uma coisa, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço algumas pessoas muito bem-sucedidas, e aí nós estamos falando bem-sucedidas, e como o assunto é finanças, é nesse sentido mesmo, pessoas que têm muito. Todas as pessoas que eu conheço, que são do meu relacionamento, que têm muito, são pessoas extremamente generosas. Parece o contrário, né? Parece que quanto mais você segura, mais você guarda, mais você vai ter, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia, quanto mais você tiver as mãos abertas, mais você vai ter condição de colocar nas suas mãos. Quem está de mão fechada não tem mais nada que colocar. Então, as pessoas abençoadas que eu conheço entenderam esse princípio. Bom, dito isso, vamos para a parte dos relacionamentos, que é a parte mais, talvez, emocional, que mexe mais com os nossos corações, que nos faz sofrer, porque assim, a parte financeira faz a gente sofrer também, mas é um outro tipo de sofrimento. Agora, os relacionamentos,
amigos, traições, separações, namoros, noivados, coisas que você sofre no seu relacionamento, são as coisas que mais mexem com o nosso corpo, com a nossa alma e às vezes interferem no nosso espírito também. Então, o que eu tenho para falar para vocês nesse assunto de relacionamentos, ligado com os assuntos que nós estamos falando dessa série, é que tem uma grande barreira que nos impede de sermos felizes. Tem várias, mas eu estou destacando a principal barreira que impede e atrapalha os relacionamentos. E a palavrinha é simples, é orgulho. Orgulho. O orgulho é a principal coisa que causa problemas nos nossos relacionamentos. Quando Jesus fala para a gente olhar primeiro para nós, para depois reparar no outro, se você até faz esse exercício, e se você olhar mesmo, você vai descobrir que você, puxa vida, na verdade sou eu que estou pisando na bola. Se você vai pedir conselho, se você vai conversar com um psicólogo, ou com um líder, ou com um pastor, e alguém te mostra, olha, você está pisando na bola, você está com uma viga aí que você precisa tirar antes de ficar falando do cisco. Algumas pessoas chegam a essa conclusão, mas e o próximo passo? Como é que eu vou arrumar isso? Eu teria que ir lá, quebrar meu orgulho e pedir perdão. Pedir para recomeçar. E aí, esse maldito orgulho nos impede de resolvermos algumas questões, e às vezes questões que começam pequenininhas, terminam em separações, em coisas terríveis, porque por causa da barreira do orgulho, porque a gente não conseguiu quebrar isso para dar o próximo passo. O orgulho faz com que você tenha dificuldade de admitir o seu erro, e em segundo plano, impede que você peça perdão. Então, aí o que você faz? Você aponta o dedo. Você fala, não, a culpa é dela. Se ela fosse assim, se ela fizesse isso, se ele fosse mais carinhoso, se meus filhos, se meus pais, se meu pastor, se minha igreja, se meus amigos, se meu patrão, a gente começa a apontar o dedo. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho impede a gente de agir. E Jesus fala, você quer ver com clareza? Começa olhando para você. E aí você olha para você e você encontra essa barreira do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é você achar que só você merece ser feliz. Só você, ser orgulhoso. Você fala, não, eu mereço ser feliz. Eu mereço carinho, eu mereço atenção, eu mereço a dedicação da outra pessoa, é tudo na minha direção. E aí eu fico orgulhoso disso, porque eu mereço, eu tenho os direitos, são os meus direitos, porque eu sou o chefe da casa, ou porque eu sou a pessoa que administra a casa, ou porque eu sou mais velho, ou porque eu sou mais bonito, ou porque são os meus direitos, então eu preciso que as coisas venham na minha direção. E aí eu não consigo caminhar, não consigo dar um passo. Não ando, porque tudo é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Na minha opinião, a questão não é quais são os seus direitos, mas sim o que você faz com os seus direitos. Essa é a grande questão. O que você faz com os seus direitos? Você tem direitos, tá certo? Você é o mantenedor da sua casa. Você tem alguns direitos. Você é o pai, você é a mãe, você tem alguns direitos. Você é o patrão, você tem os seus direitos. A questão não é quais são os seus direitos, é o que você faz com os direitos que você tem, com as coisas que foram entregues na sua mão. O que você faz com isso? Essa é a grande pergunta. Como que você age com as coisas que são confiadas a você? Ah, então porque eu que cuido de tudo aqui em casa, eu que arrumo filho, eu que levo não sei o quê, como eu sou tudo isso, eu não posso me rebaixar e pedir perdão para ele. Ele é um folgado, ele não faz nada, ele não sei o quê, ainda eu que sustento a casa, eu não sei, sabe? Esse orgulho te impede de agir, te impede de resolver a questão da sua casa. Bom, nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso, sobre o orgulho, como Jesus fala sobre como lidar com as coisas que foram confiadas a nós, como exercer os nossos direitos de uma forma, gente, brilhante, para variar. Eu sou um fã da palavra de Deus, um fã das coisas que Jesus falou, sou apaixonado pelas coisas que Jesus falou. Ele destrói qualquer argumento com que ele fala e faz.
Então, a passagem que nós vamos ler está lá em João, capítulo 13, se você por acaso trouxe a sua Bíblia, e é muito interessante como Deus age nas coisas, assim, porque o que nós vamos falar é parte do que nós falamos na semana passada aqui. Nós fizemos uma pausa na série para fazer o culto de Páscoa, e a cena que nós vamos descrever aqui exatamente acontece naquele ambiente onde Jesus está reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Então, no versículo 1 de João 13 já diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, ele sabia que ele ia morrer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho que João só quis deixar claro como Jesus amou os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas que conviveram com ele até o último momento. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Já tinha acontecido aquela cena. Jesus falar: aquele que está dividindo o pão comigo, e Judas ficar constrangido e sair da mesa ali e deixar todo mundo. Versículo 3, Jesus, aqui é muito importante, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, que ele viera de Deus, e estava voltando para Deus. Talvez esse aqui fosse o momento, eu falei isso na semana passada, mais importante do ministério de Jesus, onde Jesus estava conhecido para todo lugar que ele ia. Ele tinha acabado de ser aclamado na entrada de Jerusalém, os milagres, todo mundo só falava disso, das curas que Jesus tinha feito, da multiplicação de pães e de peixes que Jesus tinha feito, todo mundo falando nisso. Jesus estava assim, no auge dos acontecimentos da vida dele. E nesse momento, Deus revelou talvez mais uma vez a Jesus, falando: Jesus, eu estou entregando a você todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, assim, era o ápice do ápice do ápice. Deus, o Criador do universo, depositando em Jesus toda a autoridade. O que Jesus falasse, fizesse, ele teria autoridade para fazer e para falar. Não apenas de curar cegos e acalmar a tempestade, mas tudo. Essa parte envolve o universo, não é só ali aquele contexto que Jesus estava vivendo. A minha pergunta, antes da gente continuar, para você: o que você faria se você tivesse todo o poder do mundo nas suas mãos? Você não consegue imaginar, né? Todo o poder do mundo. Se você fosse presidente da República do Brasil ou dos Estados Unidos, o que você faria quando tivesse todo o poder nas suas mãos? Para o que você decidir fazer, um monte de gente vai seguir e vai fazer. O que eu faria se eu tivesse todo o poder nas minhas mãos? Essa é a questão, porque algum poder todos nós temos, como eu falei agora há pouco. Você tem um poder, você tem um poderzinho sobre o seu filho, você tem um poderzinho sobre o seu irmão mais novo, você tem um poderzinho sobre os seus funcionários, você tem um poderzinho sobre os seus liderados, você tem um poderzinho sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus alunos. Você tem um poderzinho. Mas se tivesse todo o poder, se tudo, assim, o que você fizesse teria aprovação. Se você tivesse todo o poder, o que você faria nesse momento? O que você faria? Essa que é a grande pergunta. Jesus tinha esse poder. Jesus tinha esse poder. Naquele momento, foi dado a Jesus todo o poder, toda a autoridade no mundo, nos céus e na terra. Versículo 4 diz o seguinte: assim, para os professores de português, é uma conjunção conclusiva, que ela abre caminho para o que vai ser dito, ligando com o que foi falado. Então, Jesus estava com todo o poder naquele instante. Todo o poder foi dado a ele naquele instante. Então, assim, naquele momento, sabedor disso,
sabedor disso, levantou-se da mesa e tirou a sua capa. Jesus tinha uma capa de rabino, ele era rabino, ele era mestre, então tinha uma capa que o identificava. Ele tirou a sua capa e em seguida colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a vez de Simão Pedro, e aí Pedro falou: Senhor, você vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. Essas mãos, eu vi as suas mãos, Jesus, encostando nos olhos dos cegos, e eles começaram a ver. Eu vi as suas mãos levantando uma garotinha que estava morta, ressuscitando. Eu vi as suas mãos começarem a partir um pão e não acabava nunca. Pão, pão, peixe, peixe. Não, o Senhor jamais, o Senhor não vai lavar os meus pés com essas mãos. Respondeu Jesus para Pedro: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, você vai entender. Quer dizer, algumas coisas da palavra de Deus, da Bíblia, é só mais tarde que você entende, é só fazendo que você entende. Não é ver para crer, é crer para ver. Percebe? Tem coisa da Bíblia que você não vai entender na hora. Na hora você não vai entender. Agora, se você fizer, você vai ver o resultado. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? E aí ele foi explicar: vocês me chamam de Senhor e Mestre de vocês. E com razão, pois eu sou. Jesus não estava falando que ele não era. Não estou falando assim, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou mestre. Não, ele está falando, não, eu sou o mestre. Eu ensino vocês, eu sou o professor, eu ensino vocês. Eu sou o Senhor de vocês, que está muito acima disso. Está certo, eu sou mesmo. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não é entenderam, conheceram, ou vamos fazer uma análise desse texto, uma exegese do texto, vamos ensinar para os outros? Não, nem isso. Praticarem. Você quer ser feliz? Alguém aqui quer ser feliz? Tem gente dormindo? Alguém quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Ó, quase todo mundo. Tem uns aqui que estão, ou não acordaram com a hora que eu falei mais alto, alguns não estão afim, mas a maioria quer ser feliz. Pratiquem isso aqui. Mas como que eu vou praticar isso? Vou sair lavando o pé de todo mundo? Obviamente que não é isso, mas é aquele símbolo, aquele momento do que Jesus fez, do que ele quis ensinar para a gente naquele momento. Na hora que Jesus tinha a maior autoridade do universo, a hora que Jesus tinha a maior autoridade no planeta, ele se fez servo dos outros. Essa é a lição para mim e para você quando a gente fala de relacionamento. Essa é a lição que quebra todo o nosso orgulho. É isso que Jesus está querendo ensinar. Quebra seu orgulho. Você tem poder? Eu tinha todo o poder. E olha o que eu fiz. Na hora que eu tinha todo o poder, eu me ajoelhei e fui lavar o pé daquelas pessoas. Imagina, aqueles pés estavam tudo empoeirado. Os caras andavam de sandália. É muito pior do que hoje, você tirar um sapatinho bonitinho. Muito pior. Mas era um símbolo que Jesus estava demonstrando para mim e para você. Assim, é assim que você tem que reagir. É assim que você tem que agir. É isso que você tem que praticar. Lave os pés uns dos outros. Deixe esse orgulho bobo, porque quem você acha que é, diante de Jesus que tinha todo o poder do mundo, você acha que você é melhor que Jesus? Você acha que você é mais poderoso?
Você acha que você tem mais controle das coisas? Jesus está ensinando para a gente, sabe, você tem lá o seu poder na sua casa, você é o chefe da casa, serve a sua esposa. Você quer ser feliz no seu relacionamento? Você quer que seu relacionamento que começou a sair da estrada, começou a desgovernar, você quer trazer ele de volta? Serve a sua esposa. Esposas, sirvam os seus maridos. Lavem os pés do seu marido simbolicamente. Pode ser na prática também, fazer um agrado, sei lá. Mas não é isso que Jesus está falando. Simbolicamente, quebra seu orgulho. Para, chega. Pode ser bobo. Pode ser bobo. Quem é você? Quem sou eu? O que é o poder que a gente tem? Para. Se Jesus, o homem mais poderoso desse mundo, ensinou isso, e é isso que eu falo da Bíblia, é crer para ver. Faz, coloca em prática. Você quer ser feliz? Coloca em prática. Ah, mas é difícil. Tá bom, continua do jeito que você está. Tá bom assim, do jeito que você está? Você está feliz? Está dando tudo certo? Beleza. Se não está, Jesus está falando, tenta uma coisa nova. Tenta uma opção nova. Larga esse orgulho besta de lado, pede perdão, pede desculpa. Olha para a viga que está no seu olho, fala, puxa vida, nossa, eu reagi assim de novo, não sei se isso é trauma, se é alguma coisa, me perdoa, eu vou tentar melhorar. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhoso. Você tem 3 coisas onde você tem poder nessas 3 coisas. É o tempo, é o seu dinheiro e a sua influência. Pelo menos nessas 3 coisas você tem poder sobre o seu tempo. O que você vai fazer no final de semana? O que você vai fazer amanhã ou domingo à tarde? Ou você tem o poder sobre o seu tempo. O tempo é seu. Por que você não usa isso para o outro, para servir o outro? É muito mais fácil do que dinheiro. Dinheiro, você tem o seu dinheiro também. Você sabe onde você vai gastar o seu dinheiro. Por que você gasta o seu dinheiro só com você? Por que é só você? Por que é eu? Serve a outra pessoa com seus recursos. A influência, todo mundo tem um pouco de influência. Em alguma área, você tem influência. Tem influência sobre seus filhos. Usa isso de uma forma sem orgulho, uma forma de servir os seus filhos. Não é deixar de ter, você não vai deixar de ser pai, é o que Jesus falou, eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Mas se eu que sou o Senhor e mestre fiz isso, por que você não pode fazer? Esse que é o conceito que a Bíblia nos ensina, que ajuda a gente a resolver os problemas de relacionamento, porque essa é a pior barreira, é o orgulho. Você não quer dar o braço a torcer, você não quer admitir que você está com uma viga na sua frente, você só quer olhar o cisco. Então, para com isso. Então, nossos conselhos nessa série, desde o começo, né, são simples. E eu quero ler aqui para vocês um resumo do que a gente falou nesses 3 dias, sobre como que você pode restabelecer as coisas na sua vida, no seu caminho, no seu caminhar financeiro, relacional, etc. Primeira coisa que nós falamos, faça um inventário corajoso, um inventário pessoal corajoso. Olha para você. Começa olhando para você e não para o outro. E a minha pergunta para você não precisa responder, só responde com a sua mente você já descobriu a sua parte nesse problema? Você acha que só tem a parte do outro? Então você precisa começar a voltar lá na primeira mensagem. É só o cisco que é o problema? Não, você já descobriu a sua viga? Você já fez isso? Porque se vocês estão seguindo essa série, provavelmente, a maioria de vocês quer resolver essas questões na vida. Você já descobriu? Você já começou a agir? Segunda coisa que nós falamos, faça uma declaração de dependência. Demonstra que você precisa de ajuda. Em alguns casos, você vai precisar de uma ajuda de um psicólogo, de um pastor, de um amigo, de uma pessoa, um coach financeiro, sei lá. Assuma que você precisa de ajuda, que você não consegue sozinho. Um líder, o seu GA,
seu grupo, vai precisar abrir aquele problema para as pessoas, assume que você precisa de ajuda. Quebre esse orgulho bobo, assume. Você já descobriu que você precisa de ajuda? Já deu o passo? Já está falando com alguém? Pedindo ajuda? E a terceira coisa que a gente falou hoje, usar o seu poder em benefício dos outros. Que poder? O seu poder, aquele poderzinho que você tem. Aquele tempo que você tem, aquele recursos que você tem, a influência que você tem. Usa isso em benefício do outro. Semeia na vida do outro, e aí a gente faz um link com a primeira parte dessa mensagem. Semeia na vida do outro e você vai colher. Você vai colher. Se você semear com fartura, vai colher com fartura. Semeia na vida do outro. Se apenas os cristãos fizessem isso que Jesus está nos propondo, o mundo já mudava, a cara do mundo já mudava. Se os cristãos, aqueles que se chamam cristãos, porque tem muita gente hoje em dia, né, por aí, se os cristãos praticassem o que Jesus está ensinando aqui, a sociedade já seria outra, sem dúvida nenhuma. Mas se você começar a praticar isso na sua casa, a sua casa muda. Se eu colocar isso em prática na minha casa, eu melhoro a minha casa, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque eu, como vocês, tenho a tendência de querer ser orgulhosinho, de achar que, deixa pra lá, eu que estava errado, mas, já passou. É a nossa tendência, Mas se a gente fizer isso, como Jesus demonstrou, sabe, se você lavar o pé da outra pessoa, se você quebrar o seu orgulho, se você pedir perdão, pedir desculpa, a sua casa vai mudar com certeza. Então nós precisamos de muita coragem para fazer isso. É o que a gente mais precisa. Conhecimento, talvez já tenhamos. Se entendemos o que a gente falou hoje, a gente já entendeu. Agora precisa praticar. Jesus falou, felizes serão aqueles que praticarem. Então, meu desafio para você, ao terminar essa série de hoje para o resto das suas vidas, das nossas vidas, é sempre que sua vida começar a sair do trilho, e se ela está fora do trilho hoje, começa olhando para você. Pede ajuda. E use o que Deus colocou nas suas mãos em benefício do outro. Em todas as áreas, você vai ver que essa é a forma, o jeito, a fórmula para você endireitar a sua vida, que, quem sabe, esteja completamente fora dos trilhos nesses dias. Então vamos pedir ajuda para Deus nisso. É Ele que pode nos dar essa fé e essa coragem para a gente não sair daqui mais uma vez, ir embora e comer uma pizza e dormir, que bacana, legal, interessante aquilo, e não acontecer nada. Se você quer ver essas coisas frutificando na sua vida, você quer ser abençoado, faça e você vai ver. Faça, depois você vai ver. Amém? Senhor Deus, eu me coloco como o primeiro da fila, Senhor Deus, aquele que precisa de coragem para deixar meu orgulho de lado e ser um melhor marido, um melhor líder, um melhor filho, um melhor servo, porque a nossa tendência, Deus, de todos nós, é sermos orgulhosos, termos dificuldade de pedir desculpa, pedir perdão. Então eu me coloco como primeiro da fila daquele que precisa da sua ajuda, Senhor Deus. E aí, quem sabe, me seguindo nessa fila, todos os meus irmãos aqui que realmente estão precisando mudar as suas vidas, Senhor. Aqueles cujas famílias estão abaladas ou algumas já destruídas, ou aqueles que estão começando a sair dos rumos, começando a experimentar um pecadinho aqui, outro ali. Senhor Deus, nos dá coragem, Pai, para a gente olhar para nós mesmos, Senhor Deus, com honestidade, olhar para o fundo do nosso coração e ver as intenções dos nossos corações mesmo e colocar isso diante de Ti, Pai, antes de ficar apontando o erro dos outros. Que todos nós tenhamos essa coragem, Pai.
Que para alguns, Senhor Deus, o Senhor dê coragem também para pedir ajuda, Pai. Falar com um líder, falar com um profissional, falar com um pastor, falar com ter aconselhamento de casamento. Por favor, Senhor Deus, quebra esse orgulho, Pai, maldito, que impede as pessoas de pedir ajuda. E aí a casinha cai, as coisas vão para o buraco, e aí não dá mais tempo às vezes, Deus. Por favor, quebra o nosso orgulho, Pai. E ajude-nos, Pai, ajude-nos com essa lição tão linda que Jesus nos deu. A servirmos aos outros, Pai. A semearmos na vida dos outros. A investirmos nosso tempo, nossos recursos, nossa influência na vida dos outros, Pai. Porque assim, disse Jesus, seremos felizes. Ajude-nos, Pai, a entender isso, mas muito mais do que entender, a colocar em prática isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu preciso disso, Pai, eu acredito que há mais pessoas aqui que precisam disso, por isso nós clamamos a Tua ajuda, Pai. Nos ajude nisso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Série nova na semana que vem, se vocês puderem levar uns convitinhos, nós vamos ficar felizes. Uma excelente semana, abençoada semana a todos. Your church, we need your power in us. We seek your kingdom.